Pergunta para o seu irmão: você está defendendo a verdadeira mensagem? Graças a Deus. Queria que você pegasse a sua Bíblia comigo. Posso ser totalmente sincero com os irmãos e dizer que nesta hora o meu coração se enche de temor. Eu queria pedir o máximo de atenção possível. Queria pedir o máximo de tranquilidade possível. Queria pedir que as crianças fizessem silêncio, que os pais segurassem bem as suas crianças. Porque o que Deus quer falar no nosso meio hoje é muito forte. Quero ser bem direto, porque o que Deus está me falando nessa hora é muito forte, irmãos. Hoje eu não traria palavra nessa noite. Seria um pastor amigo nosso. Só que de última hora, hoje à tarde, por volta das 2 horas da tarde, ele cancelou dizendo que não traria. Como por muitas vezes eu sempre tenho algo preparado, e porventura hoje aconteceu que eu não tinha nenhum texto preparado, por realmente uma falha minha. Essa semana não foi uma semana que eu me dediquei muito à leitura da palavra, e essa é uma falha que nós não podemos cometer em meio à guerra que nós estamos travando. Quando eu cheguei aqui dentro, eu comecei a orar, a buscar a Deus. Deus, ele começou a trazer algo muito forte no meu coração. E enquanto o Guilherme ele cantava uma música, queria até pedir ao Guilherme, coloca a letra do refrão daquela música sua, que fala que Jesus é a nossa essência. Queria que colocasse aqui. Eu queria que você lesse meditando, porque às vezes cantar, nós cantamos no irracional. Música é legal porque às vezes dá uma melodia bonita, coloca uma melodia que mexe com a nossa emoção, nós somos levados pela emoção. E palavra, meu irmão, não é emoção. Essa letra que Deus inspirou no coração do Guilherme, ela não pode ser emoção da nossa vida, mas tem que ser real. Tu és mais que um momento para mim. Tu és mais que só uma emoção. És o meu respirar. És o meu respirar. Tu és mais que um acorde a tocar. Muito mais que uma linda canção. Tu és a minha adoração. Eu te adoro por tua essência. Eu te exalto por tudo que és. Não há nada que compare a tua presença. Eu me prostro diante dos teus pés. Jesus, tu és o ar que eu respiro. Tu és a essência da minha adoração. E não há nada nesse mundo que eu precise mais, pois você é, e para sempre vou dizer: és muito mais. Meu irmão, será que o Senhor é muito mais na sua vida? Será que essa música realmente tem sido o que move a sua vida? Ou tem ficado somente, como essa canção diz, em um acorde bonito? Ou tem ficado somente na emoção, meu irmão? Quando eu subi nesse altar, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a Deus por não defender o seu evangelho da forma que tem que ser defendida. Estão tentando destruir a palavra do seu Deus. Estão tentando acabar com a palavra do seu Deus. E nós
Nós nos preocupamos com a nossa roupa, nós nos preocupamos com a nossa vida, nós nos preocupamos com o nosso problema e esquecemos de apenas por um minuto ou por uma hora do nosso dia nos preocuparmos com aquele que nos gerou a vida. Hoje eu conversava com o pastor Marcelo à tarde. E nós dizíamos que a igreja do século XXI não é uma igreja evangelista, não é uma igreja que tem na sua essência tentar levar o amor, não é uma igreja que tem na sua raiz falar de Jesus. Nós não falamos do nosso Deus, nós não mostramos a luz que Ele representa nas nossas vidas, nós ficamos calados enquanto o príncipe desse mundo domina, enquanto o príncipe desse mundo articula e vai destruindo e vai calando a igreja. Meu irmão, eu subo neste altar cheio do temor do Espírito Santo para dizer: é a hora dessa igreja acordar. Não importa se somos 20, 30, 40, é a hora de alguém deste século acordar. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Muitos naqueles dias vão te dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca eu vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu irmão, quando eu li, eu comecei a ler, eu comecei a correr os meus olhos sobre essa escritura, o meu corpo foi tomado de temor do Senhor, a minha vida foi tomada de temor, e temor é algo que tem faltado na igreja. Estão mentindo em nome de Deus, estão extraindo dessas escrituras, estão extraindo daqui o que está escrito de Gênesis e Apocalipse, estão tentando levar algo que não é a mensagem da cruz, estão tentando levar algo que não é o que Deus quer, o evangelho que o nosso Jesus veio há 2000 anos atrás nos revelar. Não é aquilo que Deus quis na sua essência, um evangelho de amor, um evangelho de compaixão, um evangelho de restauração. Tem pregado por aí um evangelho que é totalmente contrário ao que está falando nesta palavra. Estão invertendo aquilo que está escrito nessa escritura. E no livro, no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8, o nosso mestre, o nosso guia, Jesus Cristo de Nazaré, ele vem talvez ali dando os conselhos que eu acredito que tem que ser um conselho que toda e qualquer pessoa que se diz cristão debaixo dessa terra tem que colocar como seu livro, tem que colocar como seu guia e tem que meditar nessas palavras de dia e de noite. O mestre vem ali no capítulo 5. Eu tenho Jesus, e vendo Jesus, eu imagino que Jesus era extremamente, talvez ali, oportunista. Jesus
próximo. Jesus, saindo do deserto, cheio do Espírito, ele fez muitos milagres. O interessante é que quando nós temos como deserto para a nossa vida, é o lugar que está dando tudo errado. Mas a Bíblia afirma que deserto para Jesus foi o lugar que ele saiu cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o deserto da sua vida, a situação adversa da sua vida, não pode te impedir de chegar até Deus. Mas a situação adversa na sua vida tem que ser a hora, tem que ser o momento, tem que ser o segundo que você se aproximará do teu Deus e você terá comunhão com Ele. E Ele irá te revelar. O nosso mestre foi dessa forma. Ele passando fome, ele passando dificuldade, ele passando frio, foi o momento que ele foi cheio da glória de Deus. Eu não sei qual será o momento difícil da sua vida, mas eu tenho certeza, aquele que procura a glória do Altíssimo acha. Aleluia! E a Bíblia afirma que Deus, que o nosso mestre, nosso guia, sai daquele deserto e o primeiro ato dele é praticar vários milagres. Aí talvez você me pergunta, mas por que, pastor Henrique, que você disse que Jesus talvez se mostre não tanto como oportunista ou como um conceito de estratégia? Aí que vem a revelação. Jesus opera o maior milagre da Bíblia. Ele opera muitos e muitos milagres. Meu irmão, eu não sei se você vê porque isso acontece. É dizer que numa igreja tem uma cura, ou tem uma revelação, ou tem qualquer coisa, se ajunta muitas e muitas pessoas que estão em busca somente de milagre. Verdade ou mentira? Verdade. Naquela época de Jesus não era diferente. Naquela época de Jesus, Jesus começou a praticar muitos milagres e se ajuntaram muitas pessoas. Está escrito. Vamos no capítulo para não ficar na minha palavra. Versículo 23 do capítulo 4. Olha aí o que está escrito. Versículo 23 do capítulo 4 diz assim: E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, os que tinham tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e todos eles o curou. E da Galileia até a Decápolis, Jerusalém, Judeia, e até da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões o quê? Seguiam. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele começou a operar as suas maravilhas e sinais. Só que talvez você acha, porque o que é pregado hoje no século 21 é trazer o povo para o pastor ficar rico, é trazer o povo para o pastor ter mais dízimo e oferta. Meu irmão, Jesus queria trazer o povo para revelar-nos a verdade. E Jesus, quando viu que a multidão já era grande, ele começa a fazer o sermão da montanha. E o sermão da montanha dura do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8. E tem versículos e situações de dentro desse capítulo 5, desse capítulo 6, que enche a minha alma de temor, meu irmão. E se não enche a sua alma de temor, é porque eu não entendo o que está acontecendo com você. Jesus começa o capítulo 5, fica com sua Bíblia aberta.
e a sua irmã, dizendo: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e aproximaram os seus discípulos, e ele passou-lhes a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vós sois injuriados e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês que vieram a este mundo. Nós temos encontro, meu irmão, no capítulo 5, algo totalmente, um ensino totalmente contrário ao que estão pregando dentro das igrejas. Nós vemos algo totalmente diferente. E eu não entendo como isso não pode mexer com a mim, com a sua fé. E eu não entendo como isso não pode nos mover. Estão tentando colocar outro Deus nessa terra, mas não pode. Você tem que se levantar. Você tem que se levantar. Filho do seu irmão, fala assim: você tem que se levantar. Nós vamos ler algo que chamou muito a minha atenção. Meu Deus. Eu queria ler com você o versículo 25 do capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos contra o que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que iremos vestir, porque os gentios é os que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe de tudo quanto você necessita, de todas elas. Feche os seus olhos e repita assim comigo: Pai Celestial, eu sei que o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. Eu quero nesta hora dizer que em Ti eu confio. Que em Ti eu confio. Versículo 33 diz assim: buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu irmão, eu vou te ser sincero, não dá vontade de a gente pregar, dá vontade de ler o capítulo 5 até o capítulo 8, porque é a pregação pura para a nossa vida. Não precisa eu aqui, na minha simplicidade, na minha falta de conhecimento, na minha ignorância, tentar comentar o que o mestre já deixou muito bem explícito para nós. Eu só quero que você faça uma pergunta para esse seu irmão que está do seu lado: o que tem tirado o seu sossego, meu irmão? Sabe o que eu não consigo entender? Nós batemos no peito e dizemos que somos cristãos, mas é a primeira dificuldade de sobrevir sobre a nossa vida que nós esquecemos que fiel é essa palavra. É a primeira dificuldade, meu irmão, é a primeira dificuldade que esquecemos dessa palavra. Eu quero que você diga comigo, porque eu preciso dizer essa palavra: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Meu irmão, eu não sei o que tem tentado tirar o seu sono, mas aquele que escreveu essa palavra, de Gênesis ao Apocalipse, Ele zela para que ela seja cumprida. Ele quer que você pare de pelejar com as suas forças. Meu irmão, quem está dizendo para você aqui, quem está pregando para você aqui, talvez é o pior miserável desse mundo. Vamos ser sinceros, quando falamos em perder as nossas forças e entregar na mão de Deus, como que é difícil. Quando nós falamos em entregar os nossos sonhos na mão de Deus, meu irmão, não sejamos hipócritas, é difícil. Talvez, quando o alimento está acabando, não falar assim: meu Deus, o Senhor proverá o de amanhã, sem nos preocuparmos, meu irmão, é difícil. Quando queremos algo e não sabemos o que terá amanhã, meu Deus. Só que a minha palavra para mim, primeiramente, para você, nesta noite, é: confie no seu Deus. Aleluia. Confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Se entregue na obra de Deus. Se envolva nos projetos que essa igreja está levantando, meu irmão. Acredite, batalhe pelo Evangelho. Se envolva nas células. Se envolva nos projetos que nós estamos levantando para anunciar e proclamar que nessa cidade o Senhor é Deus. Nós precisamos de um exército. Nós precisamos de um povo
o Senhor irá te acrescentar. Pergunta para ele, tem alguma dúvida? Pergunta para ele assim, você quer que eu te explique o segredo da vitória? Fala para ele, meu irmão, eu estou escutando um cochicho. Pergunta para ele, você quer que eu te explique o segredo da vitória? Já foi revelado. Nós nos preocupamos com o que vamos vestir, com o que vamos comer, como será o amanhã, e deixamos o reino de Deus para trás, e deixamos de anunciar a verdade, e deixamos de fazer o bem, e deixamos e só deixamos, e mais deixamos. Nós temos que parar de deixar e colocar o que nós estamos deixando como a nossa prioridade em Deus. Meu irmão, essa igreja ainda não é uma igreja evangelista, mas eu quero crer que até o final do ano nós seremos uma igreja evangelista. E nós possamos talvez estar no ônibus e você não vai entender a vontade de falar de Jesus para o irmão que está do seu lado. Você pode estar no seu emprego, não sei aonde você vai estar, mas o Espírito Santo vai te incomodar e ele vai te tomar de vontade de falar de Jesus. Nós seremos, repita assim comigo, nós seremos uma comunidade evangelista. Nome de Jesus. Meu Deus. Jesus é maravilhoso. No versículo 5 do capítulo 6, Jesus ele vem ensinando como orar. E ele vem e fala assim, quando você orar, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos por todos os homens. Em verdade eu vos digo, de que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto irá te recompensar. E o teu Pai que está em secreto irá te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mas vós se assemelheis, pois a eles. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tens necessidades antes do que você peça. Aleluia. Meu irmão, antes de que você o peça em pedir, o seu Pai do céu, Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe da sua necessidade. Ele já sabe de onde está difícil para você carregar. Ele já sabe como está difícil a peleja. O que Ele quer que você faça assim: Pai, eu te entrego. O que não dá para você, o que Ele quer, meu irmão, é que você entregue a Ele. Sabe o que nós fazemos? Nós retemos as nossas angústias, nós retemos as nossas tribulações, nós retemos as nossas dificuldades, nós retemos aquilo que tem tirado o nosso sono, nós retemos e esquecemos de falar aquele que pode nos ajudar. Esquecemos de falar aquele que pode nos socorrer. O que Jesus ele vem nesse versículo dizendo é que quando você orar, meu irmão, não ore para mostrar que é bonita a sua oração, mas ore o que a sua alma está sentindo. Ore o que a sua alma está sentindo. Ore talvez a vontade que você tem de adorar o seu Deus. Ore talvez a angústia que está dentro da sua alma, clamando ao Senhor, porque o Pai que
você não falou simplesmente com o conhecimento talvez teológico que você tem, com o conhecimento talvez de culto que nós temos. Meu irmão, porque às vezes eu me pego fazendo uma oração no automático. Porque nós criamos a capacidade de orar em automático, meu irmão. O meu propósito nessa noite, que é o propósito do Pai Celestial, é que você faça uma oração do fundo da sua alma. É que você rasgue o céu agora, meu irmão, com a sua oração. Porque o Pai que está em oculto, o Pai que vem em oculto, Ele está aqui nesta noite. Eu quero te dar 1 minuto para você fechar os seus olhos. Para eu fechar os meus olhos. E rasgar o céu com uma oração que saia de dentro da minha alma nesta hora. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E esse tolo estará sujeito ao inferno. Se você trazer a sua oferta até o altar e ali te lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta. Vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão, e então traga a tua oferta. Entra em acordo sem demora. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está a caminho a ele, para que o seu adversário não te entregue ao juiz. E o juiz oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade eu te digo,
não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: por qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito faz pecar, arranca e lança-o fora. Pois convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-la fora de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher e dá carta de divórcio, e lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar adúltero, e qualquer um que casar com a repudiada acomete adultério. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra, pelo trono de Deus, por ser estrado em seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ouviste o que foi dito: na vida é olho por olho e dente por dente. Eu, porém, te digo: não resistai ao perverso, mas a qualquer aquele que ferir na face direita, volta-lhe da outra. E ao que quer demandar contigo, tire a túnica, mas você também deixe a capa. E se alguém te obrigar a andar talvez uma milha, vá com ele duas. Para quem te pede, não volte as costas. Não desça. Ouviste aquilo que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos aos vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vós torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os pecadores o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os pecadores também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o teu Pai Celestial. Meu Deus. Irmão, Jesus está chamando a igreja do século 21 não para conquistar riqueza, mas para ir além. Se Deus quiser te abençoar na sua vida, no seu sonho, no seu projeto, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Mas a sua missão da sua vida, meu irmão, não é se tornar quem você acha que
você tem que se tornar, mas a sua missão de vida é fazer com que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida. Glória a Deus. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Sabe qual é o nosso problema? É que nós vivemos como se os dias não estejam se abreviando. Sabe qual é o nosso problema? Que nós vivemos como se o fim do tempo não estivesse próximo. Sabe qual é o nosso problema? Que nós esquecemos de ensinar o nosso filho o caminho que se deve andar. Sabe qual é o meu e o seu problema? É que nós esquecemos de colocar essa palavra na nossa vida. Sabe qual é o meu e o seu problema? Que se nós não colocarmos essa palavra como a essência da nossa vida, essa palavra me afirma que eu e você não nos tornaremos filhos de Deus. Olha para você ver, para que vós torneis filhos do vosso Pai Celestial. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Será que você pode levantar suas duas mãos para o céu nessa hora? E dizer uma oração bem real para o Pai, assim, falando assim: Deus, eu quero que você repita comigo. Feche seus olhos. Fala assim: Deus, essa palavra é difícil, mas eu quero que ela se cumpra na minha vida. Me ajude a praticar essa palavra. Me ajude a amar o meu inimigo. Me ajude a vir ao outro lado quando for ofendido. Cumpra em mim a tua vontade, para que eu me torne filho do Senhor. Deus nos ajude a ser perfeito. Nos ajude, meu Pai, a caminhar. Senhor, nos fortaleça nessa hora. Meu Pai, é pregado uma palavra dizendo que o Senhor tem que nos ajudar a ficar rico. Mas eu digo que o Senhor tem que nos ajudar, meu Deus, a não a conquistar riqueza. Mas o Senhor tem que nos ajudar, meu Pai, a passar por essa terra e sairmos dela vencedores. Aleluia. Nos ajude a vencer essa batalha, meu Pai. E chegar no último dia da nossa vida, como talvez, meu Pai, o apóstolo Paulo, lutei um bom combate. Guardei a fé. No último dia de vida daquele homem, chegando no final dos seus dias, depois de muita luta, muita peleja, ele pôde dizer assim: lutei um bom combate e guardei a fé. Irmão, eu não sei se amanhã o que você planejou vai se cumprir. Eu não sei o que será no seu amanhã, mas o que eu sei é que você lutará um bom combate e você guardará a fé. Você lutará um bom combate e você guardará a fé. E no último dia, meu irmão, a Bíblia diz que os falsos profetas ouvirão da parte do nosso Deus, dizendo assim: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Eu quero crer e eu quero profetizar que nós não ouviremos essas palavras. A palavra que você ouvirá será assim: venha a mim, bendito do meu Pai. Aleluia. Essa é a palavra que você ouvirá. Meu Deus. Eu quero fazer a última leitura para finalizar essa palavra. Está no capítulo 7, versículo 24. É o que Jesus ele
finaliza o seu discurso. Ele finaliza dizendo assim, capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ali caiu a chuva, transbordaram todos os rios, soprou os ventos com fúria, e vieram com todo ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Glória a Deus. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E ali caiu a chuva, ali transbordou também os rios, soprou os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo ali edificada uma grande ruína. Quando Jesus acabou de dizer essa palavra, todas as multidões se maravilharam. Feche sua boca. O Espírito Santo sabe que quer trabalhar na sua vida. Ele sabe o que foi falado no íntimo de cada um, principalmente do meu irmão. Principalmente do meu. Só que Jesus termina esse discurso, esse ensinamento maravilhoso, dizendo assim: aquele, pois, que ouvir essa palavra, a sua casa será edificada sobre a rocha. E aquele que não ouvir essa palavra, que ouvir essa palavra e não praticar, a sua casa será construída na areia e será destruída. Sabe o que mais me deixa surpreso, pastor Marcelo? Nós já estamos finalizando em nome de Jesus. Mas eu tenho que falar isso. Que a mesma multidão que a Bíblia diz e fala que saiu maravilhado daquele discurso, foi a mesma que crucificou o Senhor Jesus. Foi a mesma. A mesma que saiu dizendo: ó, vou construir a minha casa sobre a rocha. Foi a mesma que quando aquele rei pergunta quem deve ser crucificado, disse assim: é Jesus que tem que morrer. Meu irmão, ler essa palavra é muito fácil, colocar em prática que é difícil. Ouvir essa palavra é muito fácil, colocar em prática que é difícil. A missão de Jesus para mim e para você não é ficar 24 horas pensando o que eu vou vestir, o que eu vou comer amanhã, mas é ficar 24 horas vivendo essa palavra e zelando para que nós não cairmos. Que você possa chegar na sua segunda-feira, edificar a sua casa sobre a rocha. Que eu possa chegar na minha segunda-feira e edificar a minha casa sobre a rocha. Que a sua família possa ser edificada na rocha. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. É isso que eu tinha para passar para vocês essa noite. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor e a palavra?